começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas em ponto, dia 27 de março. Boa tarde. Tempo e temperatura na nossa cidade agora, em Arapiraca, 33 graus. Possibilidade de chuva, 5%. Eu até pensei que hoje, por volta de 8 horas, ia chover um pouquinho, ficou tudo nublado, né? Mais nada, né? Umidade relativa do ar em 44% e ventos de 14 quilômetros por hora. E antes da gente começar a nossa entrevista hoje com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, cujo tema é acne na mulher adulta. Eita, por que ela aparece e como tratar? Mas antes de falar nisso, quero dar um recado aqui, né, para você que gosta de fazer seus óculos, né? Então, no final do programa, a gente vai ler aqui a sentença da Justiça Lagoana, onde afirma e reafirma que só quem pode prescrever óculos de grau e lentes de contato é médico oftalmologista, tá bom? Se você não faz a sua consulta com o médico oftalmologista para prescrever óculos e lentes de contato, então, lamento muito por você. A Justiça Lagoana, né, decidiu, e nós que nem entramos na justiça contra isso, muito pelo contrário, teve uma turminha aí que resolveu entrar contra nós, e a Justiça Lagoana deferiu ao favor da medicina, onde só quem pode prescrever óculos e lentes de contato é médico oftalmologista. Estou com a sentença na mão, mas aí no final do programa a gente vai ler para mostrar que aqui a gente não dá palanque para quem não pode vir, né? Eu já falei isso aqui há 2 anos atrás. Isso foi feito em 2023. Essa ação foi colocada contra mim em 2023, porque eu falei aqui e vou continuar falando o resto do ano todinho agora que eu tenho com a sentença, agora que eu vou falar mesmo. Tá certo? Que eu sou desaforado. Então, para que você não ouviu, eu vou falar de novo. Se você não faz as suas consultas oftalmológicas com um médico oftalmologista, ele é o único que pode prescrever óculos de grau e lentes de contato. Tá certo? Fecha aí, ponto, porque no final do programa eu tô com a sentença quentinha, tô doido pra ler aqui, né? Eu leio já. Fica aí que no final eu leio a sentença já, viu? A Justiça Lagoana reconheceu. Então, pois é. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Obrigada por estar aqui novamente para falar de um tema que é muito prevalente, que é a acne da mulher adulta. Perfeito. Doutora, a idade, a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer, né? E a gente vai passando ali por aquelas fases. Tem a fase da adolescência, né? Que ali os hormônios explodem. Em alguns ou em algumas, isso é um verdadeiro terror. Aparecem muita acne e outros não aparece nada, né? E o que acontece? Vai aparecer justamente na fase da mulher adulta. E hoje a gente vai se ater aí à acne na mulher, então na sua fase adulta. Quais são as principais causas da acne na mulher adulta? André, a acne na mulher adulta, ela pode ser uma acne persistente, que é aquela pessoa que tinha acne na adolescência e continua tendo acne na fase adulta, ou ela pode ser a fase que surge realmente nessa fase adulta, que a gente considera ali o marco dos 25 anos, mais ou menos, para dar esse diagnóstico. Então, quando a gente fala nessa acne da mulher adulta, ela é uma acne multifatorial. Então, vários fatores influenciam. E um dos principais vai ser uma tendência genética. Por que essa tendência genética? É uma tendência da própria pele do paciente a ter uma sensibilidade maior aos hormônios masculinos, tá? Então, são os hormônios androgênicos. O que é que esses hormônios fazem? Eles estimulam a glândula sebácea. Então, essa glândula ela produz mais sebo.
por ter essa tendência genética, gera um processo inflamatório que vai acabar gerando a lesãozinha específica da acne, tá? Então, como eu falei, ela pode vir desde a adolescência e continuar na fase adulta, ou pode ser aquela pessoa que não tinha acne na adolescência e que começa a ter na fase adulta. Tá certo. Outra coisa, doutora, o que diferencia a acne adulta da acne na adolescência? Tem alguma diferença? As lesões da acne do adolescente e da acne da mulher adulta, elas vão ser praticamente as mesmas lesões. Algumas coisas podem diferenciar, como, por exemplo, a localização. A acne do adolescente, ela tende a ser uma acne mais global, então ela surge em toda a região do rosto. A acne da mulher adulta, ela tem uma tendência a ter um formato em U. Então, essa região aqui da mandíbula, do queixo, é mais prevalente. Pode ter também lesão na testa, como o adolescente? Pode. Mas o mais comum é essa regiãozinha aqui inferior do rosto. E também um fator que a gente diferencia é justamente essa questão da idade. A lesão em si vai ser a mesma, mas a gente vai diferenciar pela idade e pela história desse paciente. Doutor, o estresse, ele pode agravar a questão da acne? Tem ligação também com o estresse? Tem, não é uma ligação tão direta com a acne em si, mas o estresse, ele aumenta hormônios inflamatórios. Então, se você tem uma doença inflamatória da pele, que a acne é uma doença inflamatória, então você pode sim ter uma piora dessas lesões. E também existe um fator que normalmente, quando a gente está estressado, a gente tem uma tendência a comer o que não deve. Então, descontar o estresse no doce, comida gordurosa. E aí, esse tipo de alimento, ele também estimula a glândula sebácea, gerando mais processo inflamatório. Doutora, e como os hormônios, eles influenciam, né, no surgimento da acne em mulheres adultas? Tem a ver aí, por exemplo, tem mulheres que afirmam, quando eu tô perto da menstruação, as minhas acnes aparecem mais espinhas em mim. Tem essa ligação com a menstruação, tem essa ligação com os hormônios, enfim, e podem influenciar o surgimento delas na mulher? Sim, tem sim essa ligação. Não quer dizer, porque existe um termo que se falava antes, que era acne hormonal, tá? Então, na verdade, esse termo ele não é correto, porque não é que os hormônios estão aumentados. Existe uma sensibilidade maior aos hormônios e também uma produção pela própria pele, pela própria glândula sebácea de hormônio para gerar o processo inflamatório. E pela flutuação hormonal do ciclo menstrual, então ali no período pré-menstrual, você também pode ter essa piora das lesões de acne. E doutora, há uma relação entre a dieta e o desenvolvimento da acne? Por exemplo, eu lembro muito, não vou comer chocolate não, porque eu ouvi tanto isso na escola, né? As meninas principalmente dizendo, não vou comer não chocolate que aparece acne. E às vezes aparecia mesmo. Então, tá ligada tem essa relação? E se o chocolate realmente é o vilão, doutora? Se quando as meninas ou as mulheres comem chocolate, porque tem um problema, tem um conflito de interesses aí, né? Que às vezes quando vocês estão na tensão pré-menstrual, comem chocolate para passar a tensão pré-menstrual. Beleza, tá tudo certo. Vai lá na Cacau Show, fazendo o merchan aqui da Cacau, né? Delícia de Cacau Show, Ferreiro Rocher e outras marcas aí gostosas. Vai lá e faz a feirinha. Mas, em compensação, pode aparecer a acne. Existe essa ligação entre a dieta e o desenvolvimento da acne e também o chocolate? Sim, existe sim. Em relação à dieta, a gente fala dos alimentos, que eles vão ter alto índice glicêmico, então alimentos que aumentam a glicemia, tá? Então, doce, alimentos de farinha branca, tá? Então, não é só o doce, tipo chocolate, mas também chocolate, bolo, mas também os alimentos, por exemplo, massa, tá? Então, os refinados, então farinha, açúcar, fritura e o leite,
certo? Então, quando a gente fala em chocolate, a gente não tá falando do cacau. Do cacau, tá falando da lactose. A gente tá falando do leite, tá? Porque o leite, ele vai estimular uma substância que se chama IGF-1 e essa substância, ela vai estimular a glândula sebácea. Então, os alimentos de alto índice glicêmico, leite e gordura estimulam a glândula sebácea a produzir mais sebo e isso gera um processo inflamatório. Quem não tem uma tendência específica para acne, que tem uma alimentação assim irregular, pode perceber um aumento da oleosidade da pele. E aí tá interligado. Mas aí quem tem essa tendência de ter lesões de acne, essa alimentação vai fazer com que realmente as lesões apareçam e as lesões que você já tem, que elas piorem esse processo inflamatório. E o que é importante a gente saber é que quanto mais inflamação na pele, maior a chance de deixar cicatriz. E a própria acne da mulher adulta é um tipo de acne que tem uma tendência, tem um risco maior de deixar cicatriz na pele. Então, quando a gente fala de acne, não é só por uma questão estética em si, mas o cuidado com a pele para você evitar também as cicatrizes no futuro. Tá. Essa primeira parte a gente dividiu aí em causas e fatores de risco. E aí as próximas perguntas são a respeito de diagnóstico e tipos de acne. Depois, tratamentos e cuidados depois do intervalo. Doutora, como é que a gente vai diferenciar a acne hormonal dos outros tipos de acne? Nós, leigos, sabemos fazer isso? As mulheres que estão ouvindo a gente aqui, elas sabem diferenciar ou não? Isso tem que ser feito no consultório. A gente vai ver, o diagnóstico vai ser no consultório, tá? Mas, por exemplo, se é uma mulher que ela tem ali menos de 18 anos, tá na adolescência, então ali vai ser o que a gente chama de acne vulgar, que é a acne do adolescente, tá? A partir dos 20 anos, essa paciente, ela continua com acne, então a tendência dela chegar aos 25 e passar dos 25 ainda com acne também é grande. Uma paciente que começou algum uso de algum hormônio, então reposição hormonal, chip da beleza e começou a ter acne, então uma acne induzida aí por esses hormônios também. E existe o que a gente chama de erupção acneiforme, que é uma reação inflamatória da pele, normalmente. Pode acontecer pela vitamina B12, pode acontecer por corticoides ou alguns outros medicamentos, que esse nome acneiforme aqui parece uma acne, mas não é uma acne verdadeira. Então aí essa diferenciação vai ser pela história clínica quando for no dermato. Mas o que eu sempre digo tem lesão de acne, não fica em casa tentando tratar com cosmético, com sabonete, porque a acne se trata com medicamento. Tá respondido aí. Doutora, a acne na mulher adulta, ela pode ser um sinal de outras doenças, por exemplo, como a SOP, a síndrome dos ovários policísticos? Sim, André, pode sim, tá? Na síndrome dos ovários policísticos existem alguns critérios de diagnóstico e alguns desses critérios é justamente sinais de hiperandrogenismo, que vai ser tanto pode ser o aumento dos hormônios mesmo ou um aumento da sensibilidade hormonal. Quais são esses sinais mais específicos que a gente encontra na dermato? A acne e a calvície feminina. Então, esses dois sinais, eles podem estar presentes na síndrome do ovário policístico. E aí, o tratamento vai ter que associar tanto o tratamento com a dermato, como o tratamento com a gineco. Então, vai juntar as duas especialidades para chegar no melhor tratamento para essa paciente. Tá. Outra pergunta aqui importante também. Quais são os locais mais comuns para o surgimento de acne na mulher adulta? A gente pensa que pode ser somente na face, que é o que incomoda mais, né? Tá lá, você toda plena, maravilhosa, tomou banho, fez o cabelo, vai pro casamento amanhã e quando você amanhece amanhã, tá lá. Uma acne na testa, uma espinha, como a gente chama vulgarmente, na testa, na ponta do nariz, no rosto, né? Doutora, o rosto geralmente é o local que mais incide a questão da acne na mulher adulta?
Sim, André, o mais comum é no rosto, tá? Face é onde a gente mais tem glândula sebácea. Então, por isso que é a localização principal do surgimento das espinhas. Mas também pode aparecer nessa regiãozinha aqui do pescoço, início aqui do pescoço, tá? E pode ter também nas costas. Nas costas já não é tão comum assim, mas pode ter também. Uhum. Então, o rosto é o pior que, né, não tem como... Esconder. Às vezes dá até para esconder, né? Mas via de regra, né, vai que acontece isso justamente nessas datas assim, né? Não dá para fazer muita coisa. Doutora, agora vamos para a questão de tratamentos e cuidados. Quais são os tratamentos mais eficazes para a acne na mulher adulta? O que é preciso mudar? Então, a base, então assim, a gente sempre pensa na base do tratamento. Então, qual vai ser os critérios ali principais pra gente tratar? Então, a gente precisa tratar o processo inflamatório, tá? Então, a gente vai ter medicamento para tratar o processo inflamatório. A gente precisa tratar a causa específica, que é o quê? Esse estímulo hormonal na pele. Então, a gente vai precisar de algum medicamento que faça esse bloqueio hormonal na pele, tá? E mudança de estilo de vida. Então, não adianta você usar o produto mais caro, o medicamento mais caro que existe, o melhor que existe, se você não está cuidando da sua alimentação, você está dormindo de maquiagem, você não lava o seu pincel e sua esponja de maquiagem, você não tem uma rotina de hábitos saudáveis, tá? Então, assim, a gente precisa... É como eu falo no consultório. Eu faço a minha parte de conversar com você, explicar e prescrever o tratamento, mas você precisa fazer a sua parte também do outro lado, tá? Então, quando a gente fala em tratamento, acne, processo inflamatório. Então, a gente vai seguir mais ou menos o tratamento que a gente segue para acne do adolescente. Então, se é uma acne mais leve, às vezes a gente consegue tratar só com medicamento de aplicar na pele. Se é uma acne mais grave, então precisa tomar remédio, que pode ser os antibióticos ou o Roacutan, tá? Então, isso a gente vai tratar a acne, o processo inflamatório. Mas a gente precisa atuar na questão hormonal da pele. Quando o paciente ele já usa algum anticoncepcional, então a gente muda para um anticoncepcional que tem essa ação, que a gente chama de ação antiandrogênica, que faz esse bloqueio hormonal androgênico. Quando a paciente não usa anticoncepcional, então a gente tem que pensar em outros medicamentos que vão ter essa ação. Mas quando a paciente ela tem uma tendência, não uma tendência, é uma vontade de querer engravidar em pouco tempo, então esses medicamentos a gente não pode usar. Então a gente vai adiar o uso dessas medicações para um período pós-gestação, tá? Mas o tratamento da lesão inflamatória a gente não pode adiar. Porque quanto mais inflamação, quanto mais aquela lesão mantém ali na pele, maior o risco de deixar cicatriz. E a mudança do estilo de vida, como eu falei, essa questão desses alimentos que a gente disse aqui, que pioram o processo inflamatório. Então, não é que não pode nunca, mas não pode ser o dia a dia. No dia a dia, uma alimentação o mais saudável possível. Tá. Doutora, quando eu era propagandista, eu visitava seus colegas ginecologistas e o laboratório, numa das nossas reuniões de ciclo, os laboratórios sempre têm reuniões mensais que se chama de reunião de ciclo, e a propagandista sabe disso. E numa das reuniões de ciclo eu tinha um produto, não vou dizer o nome aqui para ninguém sair comprando, mas era um produto, você vai reconhecer logo pelo nome da substância, são duas substâncias associadas, que é o acetato de ciproterona com etileno estradiol, né? Tem um nome bem famoso aí, mas não vou falar não, tá, galera? Não vou falar não. E esse produto é um anticoncepcional. Isso. E aí, nas reuniões de ciclo, né, o nosso instrutor disse assim, olha, esse produto ele pode ser usado na dermatologia para combater acne. Aí eu disse, oxe, e eu leigo, né? Então, por isso que a importância do médico ser visitado por um propagandista, porque o propagandista ele foi treinado, ensinado e preparado para visitar os médicos e dar essas informações. Então eu digo, como assim? Então a gente foi entender por que o anticoncepcional
ele ia atuar na questão da acne. Por isso que eu estou fazendo esse devorteio todinho aqui para lhe perguntar o seguinte: o uso de anticoncepcionais pode ajudar a controlar a acne? E claro que sim, né? Mas a minha pergunta é: como deve ser prescrito isso? Porque, claro que algumas pessoas, receita de Chico não é para Francisco. Isso. Então, de repente você pode prescrever um anticoncepcional para uma mulher adulta por conta da acne. E tu tomou o quê, mulher? Não, eu tomei isso. Eu vou tomar isso também. Então, né, anticoncepcional a gente já está falando aqui, que é um produto que ele impede a concepção. Então, eu faço essas duas perguntas juntas do mesmo teor. O uso de anticoncepcionais, ele pode controlar a acne? E como fazer isso com segurança para pacientes? Sim, André, o anticoncepcional ele pode melhorar a acne e ele também pode piorar a acne. Então vai depender justamente dessa progesterona. Então a ciproterona é uma progesterona antiandrogênica. Então ela vai agir ali bloqueando esses hormônios androgênicos que pioram a acne da mulher adulta. Então, por isso que ela é indicada na dermatologia, tá? Mas existem outras progesteronas que vão ter ação androgênica. Então vai piorar a acne. Tá? Então, quando a paciente ela usa algum anticoncepcional, já usava um anticoncepcional que tem uma ação androgênica e ela vem com a acne da mulher adulta, normalmente eu mando uma cartinha pro ginecologista dela para avaliar a possibilidade de trocar. Porque se o ginecologista passou aquela progesterona, então pode ser que ele tenha uma indicação específica para aquele tipo de progesterona. Então a gente vai tentar ali equilibrar o que é que pode ser feito para conseguir tratar sem prejudicar o outro tratamento que ela está fazendo com a gineco, tá? Então a gente sempre faz essa avaliação. Paciente que não usa anticoncepcional e tem indicação de usar ou quer usar, aí a gente vai usar esses anticoncepcionais que tem a progesterona antiandrogênica, mas normalmente eu também peço uma avaliação da gineco, porque existem indicações, existem contraindicações, história de trombose na família. Então tudo isso precisa ser avaliado para ver se essa paciente ela realmente pode tomar o anticoncepcional, tá? E usar de forma segura. Como você falou, às vezes minha amiga tá usando tal anticoncepcional, vou usar. E às vezes você tem uma contraindicação àquele hormônio. E aí você tem um problema e você começa a falar mal do medicamento. Mas não é o medicamento, todo medicamento tem indicação e tem contraindicação. Então por isso que é muito importante todo medicamento que você for usar ir para o especialista para ver se realmente você pode usar aquele remédio. Tá. Vamos comentar sobre isso depois do intervalo. Tem uma ouvinte que colocou assim: eu nunca tive acne quando era jovem. Depois de 35, cada uma enorme. Então, tá vendo como é que você tá? Então, manda sua mensagem pra cá pelo 996398389. Então, entra no nosso chat aí no NN Play. No NN Play estamos ao vivo. Aqui você coloca. O assunto é esse aqui: acne na mulher adulta. Por que ela aparece? E como tratar? Com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista da Climag. A gente vai pro intervalo tomar uma água e volta já. Não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
bem, o assunto é acne na mulher adulta. Por que ela aparece? Como tratar? Com a doutora Larissa Fonseca da Clean Mag. Doutora, uma ouvinte colocou aqui, eu não tinha acne na fase, naquela fase mais novinha, né? Eu nunca tive acne quando era jovem. Depois dos 35 cada uma enorme. Doutor, isso é um problema o quê? Hormonal? Ela já está aqui na fase adulta, né? Então, o que é que acontece? E por que acontece isso? André, então é justamente isso. Você vai tendo, a mulher, né, vai tendo uma maior sensibilidade hormonal na pele, tá? Então não necessariamente os hormônios vão estar aumentados. Óbvio que a gente sempre investiga, tá? Mas a maioria dos casos, mais de 90% dos casos, os hormônios estão normais. É uma sensibilidade maior na pele. Então essa sensibilidade maior na pele é associada a uma produção de hormônio pela própria glândula. Então, a glândula ela já é mais sensível e ela começa a produzir hormônio para ela mesma se alimentar e gerar o processo inflamatório. Então, não é porque é algo que possa ser comum, tá? Então, existem muitas mulheres que têm acne da mulher adulta, mas não quer dizer que não precisa tratar, tá certo? Então, é para tratar porque a acne da mulher adulta é uma doença crônica. Então, é uma doença que não tem cura, tá? A partir do momento que começa, não tem cura. A gente precisa tratar e controlar para evitar as consequências a longo prazo. Todo o processo inflamatório na pele de acne, então vai ter degeneração de colágeno, então vai formar cicatriz, vai piorar a qualidade da pele, pode ficar com manchinha também no local. Então é muito importante ter o tratamento. Doutora, qual a importância do skincare? Como ele influencia no controle da acne? O skincare que a gente falou na semana passada. O skincare ele vai vir aí muito importante, pensando no dia a dia. A gente vai pensar em substâncias que vão ter uma ação de controlar a oleosidade, então controlar a produção de sebo por essa glândula sebácea, associada ao protetor solar. Porque aquela lesão inflamatória, se ela leva sol, pigmenta, então faz manchinha na pele. Então é importante ter o uso do protetor solar para evitar que fique manchinha ali no local que tem a lesão ativa de acne. E à noite, esse skincare ele vai ser muito importante. Por quê? Porque a gente vai tentar restabelecer a barreira de proteção dessa pele, então hidratar para receber o medicamento específico para controlar o processo inflamatório. Tá. E o que deve ser evitado, doutora, no tratamento da acne para não piorar o quadro? A mulher adulta em tratamento da acne, ela vai poder comer aquele camarãozinho lá, vai poder comer o seu acarajé, aquelas comidas que a gente gosta tanto aqui no Nordeste, carregada de coco, como a gente fala, bem temperadas, ou tem que dar um tempo também na dieta, às vezes até nem é o camarão, às vezes é a própria carne mesmo, a carne bovina cheia de gordurinha, aquela tripinha, aquilo que a gente gosta de comer no final de semana, doutora. Então, o que deve ser evitado quando estiver em tratamento? O que deve ser evitado principalmente são os alimentos que têm alto índice glicêmico, então muito doce, leite, gordura, no dia a dia. Então assim, eu vou para um churrasco, eu não vou poder comer? Vai, mas tudo com moderação. Então não vai comer uma picanha com aquela parte ali super gordurosa. Tente escolher uma parte mais magra. No dia a dia ter uma alimentação mais saudável, deixar para comer uma besteirinha, mas numa exceção, numa festa, num evento. Porque a gente precisa entender que o tratamento, se é uma doença crônica, o tratamento e os cuidados devem ser durante toda a vida. Então não é que você não vai poder nunca, mas você ter um equilíbrio de conseguir ter maior parte do tempo da sua vida, da sua alimentação saudável. E camarão, frutos do mar, pode comer tranquilamente, mas aí você não vai comer um camarão empanado todos os dias. Tá? Então, tentar equilibrar essa rotina, essa qualidade de vida. Doutor, o brasileiro ele recorre muito à automedicação e também a tratamentos naturais e caseiros. Eles funcionam, doutora, para acne adulta ou não? Tem que procurar um médico dermatologista para tratar. Tem que procurar, tá? Então, nada de estar fazendo uso de medicamento caseiro, minâncora no rosto, pasta de dente na lesão ativa, tá? Nada disso, porque você pode piorar
a lesão e inclusive gerar um outro processo inflamatório, então uma dermatite de contato na pele, e aí você gera alguma coisa que você não tinha, tá? Que você poderia ter ido na dermato antes, ter tratado e ter melhorado a qualidade da sua pele. E um fator também que é muito importante é que eu já recebi pacientes que fizeram limpeza de pele com lesão ativa de acne, tá? Então, a limpeza de pele a gente faz quando não tem lesão ativa, a gente faz para os cravinhos, porque não é para você estar espremendo lesão de acne, senão você também pode piorar o processo inflamatório e deixar uma cicatriz ali naquela região. Uhum. E quais os hábitos, doutora, que podem ajudar a prevenir e reduzir a acne na fase adulta? Como é uma doença que tem uma tendência genética, uma tendência da sua própria pele, então assim, não vai ter um hábito específico que você vai ter e você não vai ter a acne da mulher adulta, tá? Mas no seu dia a dia, então é muito importante você evitar coisas que vão piorar. Então você ter a sua rotina adequada, prescrita, especificamente para a sua pele, para o tratamento que você precisa, a qualidade de pele que você deseja, usar protetor solar religiosamente, tá? Para poder realmente não ter manchinhas ali na pele. Então, a longo prazo, você conseguir ter uma melhor qualidade da pele, não só em relação à acne em si, mas em relação também a outros fatores que a gente já falou aqui da importância do protetor solar. Uhum. Você ter também um cuidado com a sua alimentação e usar produtos que vão ter essa ação de conseguir regular a oleosidade, conseguir regular processos inflamatórios, antioxidantes. Então, você já tendo esse tipo de cuidado, você já vai conseguir melhorar a qualidade da sua pele e reduzir o processo inflamatório. Uhum. Então, se você tem acne, que ela piora por aumento do sebo e por aumento da inflamação, então tudo que você faça que vá melhorar essa hiperprodução da glândula, então a alimentação saudável, usar aquelas substâncias que a gente falou, o ácido salicílico, a niacinamida, então esses cuidados do dia a dia e dormir sem maquiagem, tá? Então à noite sempre higienizar bem a pele, porque se você dorme de maquiagem, você obstrui ali os poros, você piora o atrito ali daquele produto com a sua pele, então você também piora a acne. Então são esses cuidados do dia a dia, tá? Uhum, tá. O envelhecimento, doutora, ele pode influenciar no surgimento da acne ou na forma como ela se manifesta? Sim, André, na verdade, na pós-menopausa, ali pelas alterações hormonais, você também pode ter uma piora da acne, tá? Então, esse envelhecimento, que é por essas alterações hormonais ali da pele, então da pele não, né? Do organismo, elas vão também piorar a pele, tá? Então, vai piorar ali o processo inflamatório da acne, então pode ter mais acne também nesse período. E algo que é muito importante é o seguinte: se você tem cicatriz já de acne, quando você tem o processo de envelhecimento dessa pele, que essa pele fica mais flácida, a cicatriz de acne ela fica mais evidente. Então, às vezes, a pessoa já tinha cicatriz de acne antes, mas não incomodava tanto. E quando a pele vai ficando mais flácida, você começa a se incomodar mais, porque a cicatriz fica mais evidente. Então, o estímulo de colágeno nessa fase é muito importante. Uhum. Outra pergunta aqui, doutora, que é o seguinte: a acne adulta, ela pode deixar marcas e cicatrizes mais facilmente do que a acne na adolescência? Sim, é uma tendência da própria acne da mulher adulta ter esse risco aumentado de deixar cicatriz. Então, tanto as hipercromias, que são as manchinhas na pele, como as cicatrizes atróficas, que é aquela cicatriz fundinha que fica na pele. Uhum. Então, a acne da mulher adulta, ela já tem uma tendência maior a esse tipo de cicatriz. Por isso que a acne, eu falo sempre, a acne é como se fosse uma urgência dermatológica. Começou a ter acne, não fica esperando, já começa a procurar a dermatologista para poder marcar sua consulta e começar o tratamento. Uhum.
Doutora, o uso excessivo de maquiagem, por exemplo, ele pode piorar a acne na mulher adulta? E quais são os produtos mais indicados? Fique à vontade para descrevê-los. André, a maquiagem em si, ela não vai piorar a acne, desde que você use uma maquiagem de boa qualidade. Normalmente, as maquiagens de boa qualidade, eles são produtos não comedogênicos. O que é isso? Ele não obstrui os poros. Então, você não tem problema usar maquiagem todos os dias. Observar também a questão da validade do produto. Então, você não vai usar um produto que está vencido. E o principal é higienizar bem o rosto. Porque você pode usar o melhor produto do mundo. Se você tá ali toda noite dormindo de maquiagem, a sua pele vai inflamar, tá? Então precisa tirar bem a maquiagem à noite, que um assunto que a gente já falou aqui também, a questão da dupla limpeza de pele. Então você demaquilar e depois usar o seu sabonete, que aí você garante uma limpeza profunda dessa pele sem deixar resíduo que vai gerar acne. E, doutora, existem tratamentos estéticos como laser e peeling que ajudam no controle da acne? Esses dois procedimentos, eles realmente ajudam mesmo? Sim, ajudam sim. E principalmente, como eu falei, essa questão da urgência. Quanto antes você conseguir controlar o processo inflamatório, melhor vai ser o seu resultado. Tanto da própria lesão ativa, como de ter deixado cicatriz ali naquela pele. Então, os tratamentos estéticos, como o peeling, o laser, a fotobiomodulação, que é o uso do LED, o próprio microagulhamento, a radiofrequência microagulhada, em alguns casos, vai ser indicado, né? Vão ser indicados para o controle de uma forma mais rápida da inflamação, para que esse paciente tenha uma melhora rápida e sem deixar cicatrizes, ou se deixar cicatriz, que seja o mínimo possível. Uhum. Agora, doutora, finalmente, há alguma recomendação que vocês, dermatologistas, possam, por exemplo, exposição ao sol? Nós moramos num lugar, a gente já falou sobre isso aqui, abençoadíssimo, né? Coberto de rios, praias, lagoas. E é claro, num verãozão desse, num calorzão desse, as pessoas querem desfrutar disso e, claro, precisam se expor ao sol. A exposição solar, ela pode agravar ou ela agrava o surgimento das acnes? Sim, agrava. A exposição ao sol e a temperatura aumentada, ela estimula a produção sebácea. Então, estimula a glândula sebácea, então piora o processo inflamatório da acne. Não é que você não pode nunca ir à praia. Se você tiver com o tratamento certinho com a sua dermato, estiver usando o protetor solar adequadamente, então você pode ir à praia. Mas se você não está tratando e está se expondo ao sol, sabe que vai piorar. Uhum. Tá, muito bem. Conversei com a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista e atende aqui na Climag, que fica na Rua Fernandes Lima, 434, no centro. Você, mulher adulta, que está sofrendo com esse problema, que já tentou de tudo, aquelas soluções caseiras, você já viu que não vão melhorar, não vai tratar esse problema. Você precisa procurar ajuda profissional para resolver isso de uma vez por todas. E controlar isso. Doutora, só a última pergunta: a acne em mulher adulta tem cura ou é só tratamento? Tratamento, não tem cura. A gente considera uma doença crônica, tá? Então, esse paciente, ele não necessariamente vai precisar usar medicamento de tomar o resto da vida. Algumas pessoas sim, tá? Mas o cuidado e o acompanhamento tem que ser por toda a vida. Perfeito, tá respondido aí. Então você pode marcar a sua avaliação para resolver esse problema através do WhatsApp 99835-2191. Repetindo aqui, você, mulher que tem problemas no acne na fase adulta, pode resolver esse problema tratando, né, e amenizando. Não tem cura, mas tem controle. Então você vai conseguir controlar isso aí para não estar passando vexame, né? 99835-2191. Doutora Larissa, obrigado por ter vindo e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, muito obrigada. Muito bem. Gente, como eu tinha falado no começo do programa, em 2023, nós, numa conversa que nós tivemos aqui, na entrevista, nós afirmamos aqui que quem pode prescrever óculos e lentes de contato é somente e somente o médico oftalmologista, tá certo? Por conta disso, uma associação que aí não vou nem falar o nome para não dar palanque, porque o que eles queriam era palanque no meu programa. E no meu programa aqui
só senta 2 tipos de pessoas. Quem eu quero é um ponto. E quem é profissional para sentar aqui é o segundo ponto. Tá certo? Então eu recebi já vários convites de alguns tipos de profissionais que não são nem catalogados como profissionais, inclusive me oferecendo vantagens financeiras, patrocínio, né, para estar aqui, e não estão aqui e nem estarão, né? Então, no dia de ontem, a Justiça Alagoana, na pessoa do Dr. Jamil Amil Albuquerque de Holanda Ferreira, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Maceió, de Alagoas, ele fez, para resumir a sentença, né, porque eu falei aqui, estou reafirmando, né, que só quem pode prescrever óculos de grau e lentes de contato é somente o médico oftalmologista. É a lei brasileira quem fala. Agora, se vocês estiverem achando ruim, aí vocês recorram aí agora à justiça. Vocês, se der para processar, processa a justiça, já que vocês me processaram e não ganharam nada. Aliás, ainda vão ter que me pagar alguma coisa. Que bacana, né? Vou tomar todinho de cerveja. Tá certo? Então, tá aqui a sentença, eu vou ler aqui, tá bom? Vou repetir quantas vezes forem necessárias repetir. Eu e a minha família, eu não confio em nenhum tipo de profissional que não seja o médico oftalmologista para prescrever os meus óculos e os da minha família. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou, porque eu não vou correr o risco de ter problemas na minha visão por conta da minha irresponsabilidade. Tá certo? Inclusive, o advogadozinho lá do cara lá veio tô com seu áudio gravado aqui. Tá gravado. Porque o advogado lá da outra parte disse que eu ia conceder o direito de resposta por bem ou por mal. Por bem, eu vou interpretar que ele quis dizer que era através das alças da justiça. O que não foi feito, né? A justiça não lhes deu direito de resposta e nem dará mais em Alagoas, já que tem jurisprudência no Brasil inteiro e eles perderam. No Brasil inteiro, não iam ganhar aqui, né? Então, por mal, fica aberto aqui, né? Eu saio daqui 2 horas, viu, doutor? Se o senhor quiser, eu tô aqui para o senhor me dizer como é que eu vou conceder o direito de resposta por mal, porque por bem a justiça negou. Tá certo? Diz assim, ao contrário do que foi afirmado pela parte autora em sua petição inicial, a DPF número 131 do Supremo Tribunal Federal não afastou totalmente a incidência dos artigos 38, 39 e 41 do decreto 20.931/1932 ou dos artigos 13 e 14 do decreto 24.492 de 1934. Nem tampouco determinou a completa liberação da realização de consultas médicas ou a prescrição de lentes de grau por profissional optometrista. Dessarte, considerando que de fato não se permite aos optometristas o exercício de atribuições exclusivas dos médicos oftalmologistas, tais como a realização de exames oftalmológicos para a prescrição de óculos e de lentes de contato. Não assiste razão à parte autora ao afirmar ter direito de resposta nos termos do artigo 5º da Lei 11.188 de 2013. Tá certo? Então, tá aí a sentença do juiz Dr. Jamil Amil Albuquerque de Holanda Ferreira, juiz de direito do estado de Alagoas, né? E que deu a sentença favorável à medicina. Então, você que está ouvindo Saúde em Foco hoje, eu vou dizer de novo: você tem problema na vista, tá liso, junta o seu dinheiro e vá para um médico oftalmologista, que é o único profissional que pode prescrever, pela lei brasileira, óculos e lentes de contato. Tá certo? Eu falei que eu ia falar o ano todo aqui sobre isso quando a sentença saísse. E eu vou cumprir minha palavra. Tá certo? Vocês mexeram com o cara errado, viu?
Esse é o recado para vocês aí. Bom, amanhã eu vou receber a doutora Renata Marinho. Ela é nutricionista e o assunto: nutrição da mulher na menopausa. Um assunto muito interessante, né? Com a nutricionista Renata Marinho, que vai estar com a gente aqui, um oferecimento da Fórmula Farmácia de Manipulação. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.